prazer estar no Brasil, neste Instituto, e na presença de colegas cantadas que são um estímulo a pensar o papel dos estudos sociais sobre ciência e tecnologia. Nesta comunicação em particular, eu venho refletir sobre inspirações metodológicas e deslocamentos teóricos que influenciaram o design de dois estudos que eu coordenei sobre papéis pretensamente parentais em ambientes sociotécnicos, nomeadamente unidades de cuidados intensivos neonatais e centros de reprodução assistida. É importante contextualizar estes projetos onde eles estão a ser desenvolvidos. O meu trabalho tem sido desenvolvido no Instituto de Saúde Pública, que pertence a uma faculdade de Medicina, e estão envolvidos neste projeto, eu estou envolvida neste projeto, uma equipa multidisciplinar, onde os desafios metodológicos implicam um concílio grande entre a tradição das ciências ditas naturais e das ciências ditas sociais e humanidades. Dito isto, eu irei organizar a minha comunicação em 3 tópicos centrais, que aparentemente os 2 primeiros ligam e o terceiro é relativo a um outro projeto. Os 2 primeiros, a ética e o trabalho emocional e as entrevistas em casal, dizem respeito ao estudo dos papéis parentais em unidades de cuidados intensivos neonatais. Em relação à questão da ética e do trabalho emocional, o que eu procurarei refletir aqui é sobre a forma como a investigadora geriu emocionalmente os desafios que foram proporcionados pela observação em contexto de um serviço de neonatologia em Portugal e que implicações é que estas experiências tiveram ao nível da aprovação pela Comissão de Ética. Nós estivemos presentes em 7 unidades de cuidados intensivos neonatais nível 3 no norte de Portugal e não era permitida a entrada nestes serviços sem que tivéssemos a aprovação de uma comissão de ética do respectivo hospital onde estavam inseridos e, num segundo momento, e após reunir o parecer das 7 unidades, o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Como já devem antever, grandes dúvidas aconteceram em relação à standardização relativa dos procedimentos que estavam envolvidos na observação. Em segundo lugar, e no âmbito deste mesmo projeto, eu irei refletir sobre aquilo que foram os nossos desafios e os efeitos da decisão de entrevistar casais em conjunto e não separadamente e que efeito é que esta decisão poderá ter, quer ao nível da recolha, quer ao nível da análise dos dados sobre os papéis parentais em unidades de cuidados intensivos neonatais. E depois terminarei estas reflexões com detentor, sobretudo metodológico, para uma última reflexão que tem a ver com o novo conceito desenvolvido nos estudos sociais sobre ciência e tecnologia e que é o conceito de bioobjetificação, desenvolvido pela equipa do professor Andy Webster, e como este conceito poderá ter inspirado a nossa interpretação em torno da compreensão da visão de casais inférteis sobre o estatuto dos embriões criopreservados doados para a investigação científica. Começando com os 2 primeiros tópicos, estes resultam de um projeto que visava analisar os papéis parentais em unidades de cuidados intensivos neonatais. No serviço onde nós trabalhamos, no Instituto de Saúde Pública, há diversos projetos que estão centrados na saúde da criança e com uma versão clínica muito forte e, de facto, neste ambiente sociotécnico, nos últimos anos, tem sido notável o investimento em tecnologias, em tratamentos e em práticas para melhorar a saúde das crianças internadas neste contexto. No entanto, o que nós pretendemos neste trabalho foi incorporar o papel e a visão, a perspectiva e as experiências de pais e mães de crianças muito pré-termo sobre os procedimentos e os seus papéis e o seu envolvimento neste ambiente. Neste projeto, aliás, como o projeto relativo à decisão dos casais em corpo distintos entre eles criopreservados, baseiam-se numa metodologia mista. E este é uma das primeiras inspirações dos estudos sociais em ciência e tecnologia para o estudo dos papéis parentais em ambientes sociotécnicos.
Neste caso, a metodologia mista incluiu a observação, a realização de questionários e de entrevistas qualitativas. Isto levanta-nos uma questão de raiz, a mim, enquanto investigadora responsável. Eu tinha programado a contratação de um investigador, de um pesquisador, um aluno de pós-doutoramento. No entanto, eu precisava de alguém que tivesse simultaneamente competências para poder acompanhar a observação, as entrevistas qualitativas e os questionários que são eminentemente quantitativos. Isto implica, desde logo, um grande desafio teórico-metodológico na seleção e no recrutamento de quem pode estar na equipa. Eu não irei trabalhar muito especificamente em relação a isto, a não ser porque a seleção recaiu sobre uma pessoa que tinha um background em psicologia, que tinha um doutoramento em saúde pública e que era a primeira vez que realizava a observação e começa por fazê-lo num contexto de unidades de cuidados intensivos neonatais. Os primeiros desafios com que nos enfrentamos foi precisamente do ponto de vista da ética. Não há dúvida que nas últimas 4 décadas são imensos os documentos produzidos a nível internacional com o objetivo de regular procedimentos éticos na investigação científica. A questão é que, em geral, estes regulamentos ou diretrizes incluem orientações gerais e tendem a concentrar-se na via de pesquisador pesquisado. E focam normalmente a sua atenção na minimização dos riscos que podem estar associados à participação do estudo e na proteção de dados pessoais. E neste contexto são muitas vezes negligenciadas as reflexões e os desafios que podem eventualmente ajudar a dar resposta ao trabalho emocional que é desempenhado por muitos pesquisadores qualitativos e, sobretudo, quando abordam temas sensíveis em contextos de saúde. E por isso defendemos, em termos de protocolo, a necessidade de promover uma ética contextualizada que incorporasse a reflexão sobre o trabalho emocional dos pesquisadores, sobretudo quando falamos na área da saúde. E para isso o que fizemos foi basear a nossa argumentação na análise reflexiva do que chamamos momentos eticamente relevantes, observados ao longo da nossa estadia no Serviço de Neonatologia, num hospital público na área metropolitana do Porto, em Portugal. E neste caso em particular trago-vos apenas um bocadinho da nossa experiência e que tem a ver com a nossa reflexão metodológica produzida a 4 níveis fundamentais. A questão da autorrevelação e da reciprocidade, o facto de se ouvir histórias verbalizadas pela primeira vez, a gestão das emoções e, por último, a reflexividade decorrente da formação académica da própria pesquisadora e a respectiva experiência anterior de recolha de dados no âmbito de uma coorte de nascimentos. O nosso primeiro desafio foi a preparação da entrada na unidade de cuidados intensivos neonatais. A primeira aproximação passou pelo aprofundamento da formação académica da pesquisadora no âmbito da escrita etnográfica, assistindo a um workshop com a duração de 30 horas. Surgiram várias dúvidas, várias questões, vários problemas, mas as respostas durante este workshop terminavam invariavelmente com a expressão: quando estiveres no terreno, saberás o que fazer. Ora, ainda que o investigador desempenhe de facto um papel fundamental no âmbito de técnicas pouco padronizadas, os comportamentos e as estratégias a adotar no contexto de unidades e cuidados intensivos neonatais não poderiam estar apenas dependentes da sensibilização, da intuição e do conhecimento empírico enraizado no terreno e construído a partir da própria experiência da investigadora. De forma a facilitar o trabalho emocional, procedemos a um outro conjunto de opções, nomeadamente a recolha e análise de artigos científicos e de literatura cinzenta, assim como conversas com informantes privilegiados acerca do modo de funcionamento das unidades de cuidados intensivos neonatais. Obviamente que esta preparação era tão mais fundamental quanto era a primeira experiência de observação da pesquisadora. E até então, esta pesquisadora tinha contactado essencialmente com mães e pais de bebês saudáveis e cujas gravidezes tinham decorrido na normalidade e ao fim de 2 e 3 dias regressavam para casa com os seus bebês.
Era um momento de felicidade e nessa situação era fácil partilhar com os pais e as mães tal sensação. Só que esta experiência prévia tinha contornos muito diferentes num contexto de unidade de cuidados intensivos neonatais, e é sobre estes contextos que refletirei de seguida. Algumas regras de funcionamento foram apresentadas logo no primeiro dia, mesmo antes de entrar na unidade, em particular a necessidade de lavar as mãos, usar a bata e um cartão identificador e a necessidade de prender o cabelo. Logo, um confronto com o protocolo. Nós tínhamos programado a não utilização de bata no contexto de unidade de cuidados intensivos neonatais, mas não nos foi permitido a entrada no terreno sem que o fizéssemos. Problema 2. As batas têm cores diferentes. Os médicos usam batas de uma cor, os enfermeiros usam batas de outra cor e os pais e as mães usam batas de outra cor. Qual a cor da bata usada pela pesquisadora? Foi a cor da bata dos enfermeiros, à semelhança da recomendação que foi dada pela enfermeira-chefe. De facto, nesse dia, a enfermeira-chefe enviou também a todos os enfermeiros do serviço um e-mail a explicar que iria iniciar-se um novo projeto no serviço. E apesar de nos termos apresentado sempre como pesquisadoras, para os profissionais de saúde fomos sempre vistas simultaneamente como investigadoras e psicólogas, como aliás ilustram os trabalhos de campo. E esta identidade híbrida delimitou os terrenos interditos e os permitidos e condicionou, obviamente, as orientações da investigação, como também tentarei mostrar de seguida. É que, na maioria das situações, os profissionais de saúde mantinham as suas rotinas independentemente da nossa presença. Mas, noutras ocasiões, também aconteciam diversos constrangimentos de que se ilustra o primeiro extrato. De facto, era suposto usar luvas sempre que se procedia a algum tipo de procedimento invasivo com as crianças. Isto nem sempre na prática acontece e, como se mostra no primeiro extrato, a nossa presença influenciou, em alguma medida, as rotinas habituais neste processo. Mas tais constrangimentos foram diminuindo à medida que o tempo passava e chegamos a ser percepcionadas como pertencendo à casa. Mas a proximidade com os profissionais de saúde teve um problema. Se ela tem a vantagem de contribuir para a nossa entrada e aceitação na unidade de cuidados intensivos neonatais, na verdade, também contribuiu para que, na maior parte das vezes, e no início do terreno, os pais nos vissem como profissionais de saúde. De facto, também o vestir uma bata, e bata que era semelhante à utilizada pelos enfermeiros e não à bata que é utilizada pelos pais, também poderá contribuir para que muitos pais nos fizessem perguntas sobre o estado de saúde da criança, sobre a evolução e do tratamento, questões que seriam obviamente destinadas a profissionais de saúde e não às pesquisadoras. Além disso, e apesar de nos termos apresentado aos pais sempre pelo nome próprio, estes nunca deixaram de nos tratar por doutoras. E os primeiros diálogos com os pais e as mães de crianças internadas surgiram apenas cerca de 2 meses após a entrada no terreno. E nestes contactos tornou-se ainda mais clara a necessidade de gerir o trabalho emocional. E, de facto, a felicidade que estávamos habituadas a testemunhar nos serviços de obstetrícia, na unidade de cuidados intensivos neonatais, encontra-se diluída entre medos, incertezas, culpabilização e confusão, e estas sensações estão escritas simultaneamente nos corpos e nos rostos de mães e pais e são muitas vezes verbalizadas, como mostrarei de seguida. Nós recordamos a estranheza que sentimos quando ouvimos um pai perguntar a uma enfermeira: "Mas eu sou obrigado a tocar no meu filho?" Esta afirmação desafiou completamente as nossas representações sociais sobre o que é ser um bom pai. E permitiu-nos compreender que esta classificação poderá passar, em algumas circunstâncias, pela ausência de toque físico entre o pai e a criança. E neste contexto, o aparente afastamento físico da criança pode consubstanciar-se como uma forma de ascetismo parental em contexto nas unidades de cuidados intensivos neonatais, na medida em que os pais tentam autodisciplinar e autorregular o seu desejo
e a sua vontade e necessidade de estabelecer contactos físicos com a criança, com o objetivo de assegurar o menor tempo de internamento possível com o melhor desfecho possível. De facto, é mesmo muito comum os pais acharem que tocar nos seus filhos ou pegar-lhes ao colo pode contribuir para uma deterioração do estado de saúde do bebê, preferindo que sejam os profissionais de saúde a fazê-lo, como ilustra o extrato em que a mãe diz: ontem fiz canguru com o meu filho, ou hoje tiveram de voltar a colocar a máscara de oxigênio. Acho que se calhar devia tê-lo deixado descansar na incubadora. Cerca de 3 meses após o início da observação, os profissionais de saúde também solicitaram a nossa colaboração para conversar com a mãe. Nesse dia chegamos à unidade por volta das 18 horas. E assim que entramos na unidade, uma enfermeira disse que a mãe precisava falar com uma psicóloga, indagando se havia algum problema em fazê-lo. Hesitamos várias vezes sobre o que deveríamos fazer, mas decidimos aceitar. E num gabinete privado, apresentamos-nos como investigadoras, mostramos disponibilidade para ouvir a mãe se assim o desejasse, estivemos juntas durante 90 minutos. E nesse processo de escuta ativa, esta mulher-mãe falou-nos pela primeira vez de determinados sentimentos, medos e desconfianças relacionados com a gravidez, com o parto e a experiência de internamento da criança, os quais poderão ter eventualmente originado o que considerou ser um ataque de pânico 6 semanas após o internamento do bebê. Se revelar estas intimidades, sobretudo pela primeira vez, foi árduo para a participante, também o foi para os pesquisadores que os ouviram. E ainda hoje não estamos certas de ter tomado a decisão adequada e do papel que assumimos naquele contexto. Psicólogas, pesquisadoras ou mulheres, mães. Eventualmente teríamos gerido este papel em simultâneo e esta decisão de estar com a mãe foi tomada de acordo com uma perspectiva de trabalho emocional que defende a valorização do toque, do suporte e da capacidade de mostrar emoções quando se conduz investigação qualitativa na área da saúde. E por isso, apesar da intersubjetividade subjacente à observação, defendemos a necessidade de estabelecer orientações baseadas na experiência pessoal de pesquisadores, mas disseminada em artigos científicos, bem como a realização mais frequente de cursos de formação orientados para a investigação em saúde, que envolve contextos e ou temas sensíveis, e pesquisadores sem formação de base em antropologia. Para além do desafio da observação, tivemos também o desafio de pensar as repercussões da decisão de entrevistar casais em conjunto e não separadamente. De facto, os trabalhos em estudos sociais e ciência e tecnologia têm-nos trazido à baila a importância de realizar entrevistas em casal como uma das formas de desafiar a subrepresentação masculina em estudos que cruzam os estudos sociais sobre ciência e tecnologia com a parentalidade em contextos de saúde. Para além de incluir a visão masculina, as entrevistas em casal também têm a vantagem de poder recolher dados observacionais sobre a dinâmica do casal, estarmos perante uma reflexão partilhada e diminuir os problemas relacionados com o consentimento e o anonimato quando os mesmos elementos do casal são entrevistados separadamente. De facto, nos últimos 4 anos, têm emergido diversas publicações que refletem sobre as vantagens e os limites das entrevistas em casal em contexto de ambientes sociotécnicos. No entanto, é muito escassa a reflexão teórico-metodológica sobre o desenho e a participação, o desenho e as implicações que este desenho tem ao nível da análise e da recolha dos dados. E com base na análise de momentos eticamente relevantes registados durante 27 entrevistas qualitativas semi-estruturadas, conduzidas com mães e pais de crianças muito prematuras, 4 meses depois do parto, nós tentamos compreender em que medida as relações e as identidades de género condicionam as narrativas acionadas por mulheres e homens no contexto das entrevistas em casal. A Liminar revelou o importante papel desempenhado pela profissão na mediação das normatividades de género quanto à negociação do trabalho emocional no caso dos homens. De facto, homens com profissões na área da enfermagem e do ensino
narraram detalhadamente as suas experiências e partilharam com as mulheres um vasto repertório emocional. Já os homens, que desempenhavam profissões tipicamente masculinas, tenderam a reconstruir positivamente as eventuais adversidades com que se depararam através de duas estratégias distintas. Primeiro, assumir o controle da entrevista, liderando a narrativa do casal e questionando permanentemente os objetivos práticos do estudo. Trata-se, por exemplo, dos empresários, dos trabalhadores da construção civil e os militares. Por outro lado, temos os pais que ocultaram as suas experiências íntimas e emoções e subordinaram-nas ao discurso enunciado pelas mulheres. Temos, por exemplo, aqui os vidraceiros, os auxiliares de fabrico e os agentes de seguro. Já a influência da profissão diluiu-se nas narrativas das mulheres, destacando-se o acionamento de atributos de género, sobretudo relacionados com a tendência de serem as mulheres a responder em primeiro lugar e com detalhe às questões sobre os papéis parentais, o uso de expressões linguísticas e corporais que revelam dependência da validação do discurso pelo elemento masculino e a reprodução do estereótipo da mulher como um ser emocional, frágil e orientado para a maternidade. Qual é o grande desafio que se coloca a este nível? É fundamental aprofundar o debate teórico-metodológico em torno das entrevistas em casal, sobretudo quando estas envolvem pais de diferentes grupos profissionais. E para terminar, mudaria agora o enfoque para um recente conceito que tem influenciado os nossos trabalhos e que é o conceito de objetificação. O conceito de bioobjetificação tem sido trabalhado, ou foi trabalhado pela equipa do professor Andrew Webster. Aqui trago-vos um dos primeiros artigos publicados sobre o conceito de bioobjetificação e a inspiração, e o que me importa aqui é a inspiração deste processo pelo qual formas de vida podem ser transformadas em objetos através do trabalho científico e das suas tecnologias e depois transformadas em algo diferente com identidades específicas baseadas em determinados atributos construídos por quem tem o poder de o fazer. Este processo serviu-nos, de alguma forma, para a análise das decisões dos casais em torno do destino dos embriões. Tratou-se de um estudo transversal de base hospitalar, também um estudo Mixed Methods, com um questionário durante um ano e entrevistas semi-estruturadas a uma amostra intencional de 34 casais, onde perguntamos, entre outras questões, se gostariam de ver os embriões criopreservados e porquê. Concluímos que o processo de bioobjetificação dos embriões criopreservados aciona dois processos interrelacionados. Primeiro, a construção de narrativas que combinam a reciprocidade, o altruísmo, o progresso científico e a confiança na prossecução da extensão espaço-temporal das fronteiras do genético, incorporado na melhoria da saúde pública e na concretização da parentalidade para todos os cidadãos. Já no questionário, havia uma questão aberta sobre os principais motivos que justificavam a doação de embriões para investigação científica e os casais usavam a ética da responsabilidade social na contribuição para o desenvolvimento científico e para a melhoria das técnicas de proteção medicamente assistida, assim como o altruísmo e a reciprocidade. Esta é a primeira estratégia. Uma segunda estratégia diz respeito a perspectivar os embriões em termos do seu perfil bioquímico e genético. E neste slide podemos ver alguns extratos de entrevista que ilustram os três principais critérios usados pelos entrevistados para sustentar a perspectiva dos embriões em termos de perfil bioquímico e genético. Primeiro, a ideia de que estes são propriedade da ciência e da medicina, enquanto os outros embriões pertencem aos próprios casais. Amaro, por exemplo, fala dos embriões doados para investigação como administrativamente órfãos, que devem ser usados pela ciência. Isabel já considera os embriões em geral como seres humanos, mas reconfigura o seu estatuto, dizendo que é um conjunto de células, e quando decide doar os embriões para investigação científica.
O segundo critério diz respeito à materialidade. Isto significa, por exemplo, como ilustra o discurso de Amaro, a concepção dos embriões como algo invisível que nós estamos a ver. E considerando que eles são todos iguais, como ilustra o discurso de Joana. Eu não tenho curiosidade em ver os embriões criopreservados porque eles são como os outros, não é? Já o discurso de Daniela evidencia de uma forma muito clara a desindividualização destes embriões. Quando Daniela se refere à fotografia do 8A. 8 é o número de células e A é a melhor classificação atribuída aos embriões. O perfil biogenético dos embriões criopreservados contrasta com a visibilidade e a personificação dos embriões que são transferidos para o útero no discurso dos nossos casais. O terceiro critério diz respeito à ausência de envolvimento emocional. Estes três extratos de Maurício, Sónia e Rui revelam a forma como os casais que entrevistamos recusam o estabelecimento de ligações afetivas com os embriões criopreservados doados para a investigação. Sónia, por exemplo, diz que até seria interessante ver os embriões criopreservados, mas não queria ver o seu. Rui diz que não sente afetividade pelos embriões criopreservados e Maurício diz que lhe podiam mostrar milhares de imagens de embriões criopreservados que não lhe iriam dizer nada, eram completamente indiferentes. O trabalho que estamos a desenvolver de seguida, e inspirados num conceito que a professora Helena Machado tem trabalhado, é como estes processos de bioobjetificação favorecem o delineamento de uma linha eticamente aceitável que distingue a vida humana, e em particular as pessoas doentes e os casais inférteis, do que são os embriões criopreservados. Eu terminaria a minha apresentação dizendo apenas que há também um conceito recente em estudos sociais de ciência e tecnologia, o qual nós ainda não temos material para apresentar, e que é o conceito de bionetworking, de trabalho biológico em rede, e que tem sido extraordinariamente usado na análise da circulação de células terminais e embrionárias, células-tronco e embriões humanos para finalidades de investigação. Pese embora não tenha ainda consistência para poder apresentar aqui. Eu terminava a minha apresentação desta forma e muito obrigada.